A primeira pergunta. Vamos lá. Seguinte: qual a visão espírita sobre o abuso sexual, estupro? Está dentro da lei da ação e reação? Quem foi estuprado mereceu ser estuprado? De novo, qual a visão espírita sobre o abuso sexual? Está dentro da lei da ação e reação? Quem foi estuprado mereceu ser estuprado? Por exemplo, estuprado, por exemplo, por vidas passadas, né? Aí estuprou, agora vai ser estuprado. É basicamente isso que o irmão quis perguntar, né? Então vamos lá. Numa das obras de André Luiz, pelo médium Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, uma excelente obra dentro dos romances espíritas, que é A Vida no Mundo Espiritual, são 13 livros. Em um desses livros, relata a visita de André Luiz a uma zona umbralina, onde ele percebeu vários irmãos sofrendo de amarguradas dores. E lá ele percebe um ser que estava de um estado tão aberrativo, uivando, gritando, gemendo, rasgando os dentes, encolhido, vinha para cá, para ali, inconsciente do que estava em sua volta, mas consciente de si mesmo, se martirizando, se açoitando moralmente. Naquele inferno astral, ele se aproxima daquele ser infeliz, como ele disse, e os mentores começaram a observar aquela cena dantesca, aquela cena terrível que estava acontecendo com o irmão, porque o maior tribunal é o tribunal consciencial. Nós sabemos disso, né? Que a nossa consciência nos acusa, nos martiriza, como também nos alivia da atividade bem cumprida. Então, perguntaram os mentores por que aquele ser estava sofrendo aquelas dores. Aí, em vidas pretéritas, em vidas passadas, ele desencarnou numa situação muito infeliz e em vida ele abusava dos pacientes, abusava sexualmente, e ao desencarne sua consciência lhe cobrou, e isso provocou dores imensas, né? Muitas vezes a gente tenta procurar na literatura espírita muitos casos, como se fossem revelações. Quando a gente pega um livro, a gente tenta sempre encontrar algo novo, e geralmente nessa ânsia de encontrar o novo, a gente deixa de observar aquilo que já foi dito há mais de 2000 anos atrás, com ensinamento simples, bem didático, que foi através do Cristo. Cristo deixou 2 ensinamentos bem práticos: amai a Deus e ao vosso próximo. E resumindo nesses 2, a gente tenta enfeitar, a gente tenta encontrar boniteza, a gente tenta consumir livros, literaturas e literaturas, e a gente esquece esses 2: amar a Deus e amar o próximo. Porque quando a gente ama a Deus, nós amamos tudo que é criatura, tudo que foi feito por Ele. E quando a gente ama o próximo, jamais a gente vai querer o mal desse próximo, muito menos machucar, magoar, abusar, porque a gente compreende que o Cristo está no nosso irmão, que uma centelha divina está naquele irmão, e não cometerá crimes cruéis que nos levará décadas e décadas para recompormos o débito que a gente provocou na vida daquela pessoa através do abuso sexual, porque aquilo vai marcar a pessoa, e isso pode refletir em gerações e gerações, desencarne em desencarne, naquela lei da ação e reação. Se você fez, você precisa reaver o erro que você fez. Mas muitas vezes, ao invés de reavermos, pioramos mais ainda a situação com ódio, com rancor, porque a gente não compreende quem abusou como um miserável de moral,
um ser que está afastado da luz divina, porque não se ama, quanto menos amar o próximo. Então é um ser que merece a misericórdia, a piedade, por cometer um crime tão bárbaro que é o abuso sexual. Como também quem foi abusado, perdoar o transgressor, porque muitas vezes aquilo ali fica martigando e deixa a pessoa, infelizmente, em estado vibracional compatíveis com aqueles que também estão vibrando pelo ódio. Não perdoa, não vive, e aí quer vingança. Desencarna, vai perseguir, aí vai para o centro espírita, desencarnado, para ser doutrinado, para aprender a perdoar. Mais outra chance, comete o mesmo erro. Então todos nós estamos dentro da lei de Deus. E quando nós saímos dela, que é a lei do amor, aí a gente vai ter que aprender, se não vai pelo amor, vai pela dor. Então, qualquer um em sã consciência, que teme a Deus, no seu amor, em sua bondade, jamais pensará em fazer um ato tão truculento, tão cruel com alguém, que é o ato do abuso sexual. Então, que nós possamos orar por todos aqueles, e se tiver aqui um dos que sofreram isso, que entregue nas mãos do nosso Pai a justiça divina, não pensando em vingança, mas pelo menos em piedade pelas penas daquele que sofre por ter tido isso, por ter feito isso. Então que a gente possa nos vigiar, que ao nosso lar, ao nosso redor, existe grandes possibilidades de pessoas que sofreram por isso, e ainda são amarguradas por esse sentimento. Que a gente possa perdoar todos aqueles que nos ofendeu. 70 vezes 7 vezes 7 vezes. E aí, Léo? Vamos lá.